São Lucas 24 e 49. O texto bíblico diz o seguinte: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Repita comigo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez. Até. Mais forte. Até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Tomai assento, por favor. Meus queridos, Jesus Cristo, ele veio aqui ao mundo com várias responsabilidades. Recebeu de Deus várias missões. E uma delas foi edificar a igreja. E em São Mateus 16, 18, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus veio instituir uma igreja poderosa e invencível. Uma igreja diferente de qualquer instituição existente na face da terra. Uma igreja que, obviamente, estaria vencendo a todos e a tudo. E atropelando todo o poder das trevas que atravessaram o seu caminho. A grande preocupação de Jesus Cristo antes de voltar para o Pai era que essa igreja precisava realmente vencer. Ela não podia parar. O plano de Deus na vida da igreja precisava ser realizado. Jesus realizou várias maravilhas, ele realizou grandes obras, e quando ressuscitou, e no momento de subir ao céu, ele transferiu a sequência daquele trabalho que ele tinha começado para a sua igreja. A igreja é a responsável por dar sequência ao trabalho começado por Jesus. E como os senhores sabem, foi um trabalho de grandes milagres e de grandes maravilhas. Bem, meus irmãos, e para isso, antes de subir ao Pai, ele, vendo a preocupação dos discípulos que acompanharam todas as realizações de Jesus Cristo, ele sabia que eles estavam preocupados porque ele ia voltar ao Pai. Obviamente, eles ficariam aqui sozinhos entre aspas, porque ele disse: eu não vos deixarei só, mas eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco. Amém? Mas os discípulos estavam preocupados. E Jesus então disse para eles: antes que vocês comecem o trabalho de vocês, antes que vocês dêem continuidade ao meu trabalho, vocês não saiam da cidade. Fique na cidade. Tem uma versão que diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém. A minha diz apenas na cidade. Mas há uma versão que diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém. Não saiam das cidades até que vocês sejam revestidos de poder. Porque Jesus sabia que para continuarmos a sua obra, o seu trabalho, nós precisaríamos do poder do Espírito de Deus nas nossas vidas. Aleluias! Uma outra feita no capítulo 10 de São Mateus, Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Olha, na qualidade de ovelhas no meio de lobos, vocês já viram a nossa situação. Porque ovelha no meio de lobos, você já sabe o que dá. A ovelha é um animal praticamente indefeso. É um dos animais mais indefesos. Diante dos seus inimigos, do seu destruidor, ela apenas se cala, não esboça nenhuma reação, não tem nenhuma maldade, ela apenas, às vezes, chora ali, quieta, tranquila. E Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. E os senhores sabem que a ovelha, ela não tem a destreza de um gato, ela não tem o faro de um cachorro, ela não tem presa como um leão, ela não tem a força de um urso, não tem ferrão como escorpião. Então, nós somos ovelhas, nós precisamos do poder de Deus para vencermos todo mundo. Aleluia! A igreja só vence porque ela tem o poder do Espírito Santo de Deus na vida dela. Aleluias! E quanto mais nós mergulharmos nesse rio de poder, nesta fonte inesgotável de poder, que vem do trono de Deus, mais nós somos vencedores. Aleluia! Aleluias!
Em todos os tempos, o Senhor sempre soube, porque Ele sabe todas as coisas, que o povo de Deus é um povo diferente, discriminado. Olha, por mais que você seja honesto, trabalhador, por mais que você seja um bom rapaz lá na empresa onde você trabalha, tem sempre alguém querendo puxar teu tapete. Tudo em nome da religião e da fé que você professa. Né? Esse crente aí, esse negócio de crente, não adianta. Em todos os setores nós somos perseguidos a pessoas que querem o nosso mal. O povo de Deus em toda a história foi assim. O segredo é porque nós não somos daqui. A nossa origem é do céu, porque nós somos filhos de Deus e Deus é de lá. Aleluias! A igreja pode ser a melhor igreja, você pode ter boas amizades, fazer grandes amigos, mas a igreja sempre será perseguida, é o tal do espírito anticristão que sempre operou no mundo. Em toda a história, o povo de Deus foi perseguido, e Deus, sabendo disso, sabe o que Ele fez para que o seu povo pudesse vencer? Ele disse assim, eu vos darei poder. Aleluia! O diabo não entende, fica revoltado, porque nós conseguimos vencer todas as tribulações, todas as perseguições, todas as lutas, mas é porque nós temos o poder de Deus. Vamos ver através da Bíblia exemplos de homens que foram cheios do poder para poder realizar o plano de Deus em suas vidas. Como eu sempre digo, eu só começo pregando do Gênesis, tá? Porque afinal de contas é o começo, tá certo? E isso eu acho que ajuda também na memorização. A gente vai memorizando uma sequência de fatos que estão em ordens na Bíblia Sagrada. Vamos começar pelo capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chamou um homem chamado Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, entre o vale dos rios Tigres e o Eufrates. Este homem era um homem comum, era uma pessoa natural como qualquer outra pessoa. E de repente Deus aparece a ele e diz, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que é isso? É poder de Deus na vida do homem. O camarada que te abençoa é abençoado, mas quem te amaldiçoa é amaldiçoado. Quem te deseja bem, recebe o bem, mas quem te deseja o mal, recebe o mal. Sabe o que é isso? Poder de Deus na nossa vida. Oh, glória! Poder de Deus. Se gosta de nós, Deus abençoa. Se não gosta, aí padece. Automaticamente. Aleluia. E tem uma coisa. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, o Senhor disse para Abraão, eu serei o teu escudo. Eu serei o teu escudo e tu terás um galardão grandíssimo. Tu receberá um grande galardão. Sabe o que é escudo, irmão? Escudo é uma alma para proteger, que normalmente a polícia de choque leva na frente, que é para que nenhuma, por exemplo, qualquer coisa que seja atirado contra o policial possa atingi-lo. Então, ele leva o escudo aqui, olha, na frente para proteger. E Deus disse para Abraão, eu serei o teu escudo. Isso significa que qualquer seta do adversário, qualquer dardo inflamado do maligno, não acertaria o Abraão. Acertaria primeiro em Deus, porque Deus é o escudo. O diabo tenta nos alvejar, tenta te acertar, mas não consegue, porque Deus é o nosso escudo. Acerta Deus, mas nós não pegamos, nós estamos protegidos por Deus. É por isso que nós somos vencedores. Deus falou para Abraão, eu serei o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, viajou aproximadamente 1000 quilômetros, chegou a uma cidade chamada Harã. Nessa trajetória de 1000 quilômetros, Abraão passou por várias civilizações, se é que nós podemos chamar de civilizações, porque normalmente aquelas regiões eram habitadas por pessoas bárbaras, por pessoas ignorantes, por tribos formada por gente que não tinha cultura, não tinha desenvolvimento, que matavam, que saqueavam, que roubavam, que cortavam línguas, que vazavam olhos de pessoas que passavam por seus lugares. E Deus falou, eu serei o teu escudo, Abraão. Ele viajou 1000 quilômetros, passou no meio de tudo aquilo. Ninguém tocou em nada do Abraão, porque Deus estava na frente dele para protegê-lo.
Ele veio até o Irã, a cidade de Harã, no Irã, e lá o Senhor falou, continua a viagem, Abraão. A Bíblia diz, no capítulo 11 de Hebreus, que Abraão saiu sem saber para onde ia, ele não tinha bússola, ele não tinha um mapa, ele não tinha nada. O Espírito Santo dirigia-lhe os passos, e ele ia na direção que Deus lhe determinava. Ele saiu da cidade de Harã e viajou mais ou menos 950 quilômetros por uma outra região, também habitada por gente ignorante, gente ruim. Passou pela Síria, passou por Damasco e ninguém tocou em Abraão, porque Deus era o seu escudo e a sua recompensa no futuro. Deus lhe protegeria e também lhe abençoaria. Oh, glória! O Abraão chegou à cidade, perto de Betel, perto de Aí, já na terra prometida, já na terra de Canaã. E sabe o que ele encontrou lá, irmão? Uma grande seca. Eu gosto de contar essas histórias, dar exemplo, porque às vezes nós pensamos que o negócio é só bênção, né? Ah, Deus é o meu escudo, meu galardão mesmo, então o negócio é só festa. Não é só festa, não. Mesmo quando Deus chama, a gente tem que enfrentar problemas. Olha, o Abraão saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus havia prometido que lhe daria. E disse, eu serei o teu escudo e o teu galardão, ou seja, o teu pagamento, a tua recompensa. A terra mana leite e mel. Quando o Abraão chegou lá, não tinha nem mel e nem leite, irmão. Sabe o que tinha? Seca. O povo da terra estava morrendo de fome. Olha, aí é que é o problema. Aí entra a dúvida. Meu Deus, foi o Senhor que me mandou aqui? Foi o Senhor que me mandou? Porque quando a gente enfrenta dificuldades, a gente fica logo perguntando, será que eu estou na vontade de Deus? Será que Deus está nesse negócio? O problema é que em Romanos capítulo 6, versículo 28, capítulo 8, versículo 26, está escrito, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que temem a Deus e que são chamados pelo seu decreto, tanto o sorriso como a lágrima, tanto a alegria como a tristeza. Você está sorrindo, isso contribui para o teu bem, mas na hora de chorar, também contribui, porque Deus pega aquilo que é de ruim na tua vida e reverte em vitória. Eu vou provar. O Abraão chegou em Canaã, uma seca, todo mundo com fome, a terra não produzia nada. Sabe o que o Abraão teve que fazer? Descer para o Egito. Mas que situação constrangedora. Ele sai de um lugar tão longe, aí vem para uma terra que Deus lhe mostra, chega lá, não tem nada na terra, só fome. Ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, os problemas continuam. Quando ele chega no Egito, a esposa dele, a Sara, era realmente uma mulher muito bonita, muito linda, uma das mulheres mais lindas daquela época, e logo o rei Faraó, quando soube da beleza de Sara, mandou buscá-la, porque era um costume na região, o rei ficar com todas as mulheres lindas, com as mulheres mais bonitas, elas eram levadas para serem as esposas dos reis, entenderam? E o Abraão, sabendo dessa lei, sabendo desse costume, desses hábitos, ele já combinou logo com Sara, desde o dia que ele saiu de Ur. Ó, Sara, onde chegar, eu falo que você é apenas minha irmã, até porque ela era meia irmã de Abraão, mas também era esposa, então eu falo que você apenas é a minha irmã, porque se eles tomarem você, pelo menos não me matam, e eu continuo vivo para fazer a obra de Deus. Veja que Abraão, como qualquer um de nós, também tinha suas fraquezas. Ele tinha lá suas preocupações, entendeu? É por isso que a gente não entende. Como é que eu tenho tantos problemas, tantas fraquezas, e Deus me abençoa tanto? É porque Deus conhece o ser humano, irmão. Olha, todo mundo é assim mesmo. Gente, é isso aí. Aleluia! Aí o faraó levou a Sara para casa, o Abraão mentiu. Que constrangedor, o homem de Deus que saiu amando de Deus mentir que a mulher era apenas sua irmã. Uma situação constrangedora para um homem de Deus. Mas ele fez, entendeu? Mas o Senhor tinha dito, Abraão, eu serei o teu escudo. E o faraó levou a Sara para casa, mas antes que pudesse tocá-la, a mão de Deus foi contra o reino de Faraó. E a Bíblia diz que Deus mandou uma praga no reino de Faraó, que o faraó ficou enlouquecido, perturbado, pegou os seus servos e disse, pega essa mulher e devolve para esse homem. E foi lá na casa de Abraão e disse, o que é que tu me fez, rapaz? Por que é que tu me fez? Eu estou com a praga. Porque Deus tinha dito, os que te abençoares eu abençoarei, mas os que te amaldiçoares eu amaldiçoarei. A praga de Deus tomou conta do reino de Faraó e ele chegou lá e falou para Abraão, o que está acontecendo? E o Abraão explicou a história. Sabe o que ele veio para Abraão? Para compensar o erro que ele cometeu, deu bastante presente para Abraão. Deu ovelha, deu vaca, deu gado, deu ouro, deu prata. E a Bíblia diz no capítulo 13, e subiu Abraão do Egito, e era Abraão muito rico. Olha aí, a tribulação virou riqueza para ele, irmão. Deus pega o choro e transforma em alegria. Deus pega a luta e transforma em vitória, porque Ele nos deu poder.
Quantos aqui receberam o poder de Deus para serem mais que vencedores? O candaravacharabarabarabachaya. Aleluia! O Abraão foi para Berseba. Chegou lá em Berseba, o mesmo problema. O rei Abimeleque, quando viu a Sara, ficou encantada e disse que ela é tua. Abraão teve que mentir de novo. Segunda vez, já estava até acostumando a mentir. Entendeu? Porque a mentira é um hábito, é um vício, né? Ele mentiu de novo, é minha irmã. Aí o Abimeleque levou a Sara de novo queria tomá-la como esposa. E antes que ele pudesse tocá-la, porque Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus, ele nos protege, irmão. Eu disse ontem, se ele te botar numa confusão, pode ficar tranquilo que ele vai te tirar dela. Porque ele não é Deus de confusão, mas Deus de paz, Deus de alegria, Deus de felicidade. E aí a Bíblia diz que à noite o Abimeleque teve um sonho. E Deus apareceu para ele em sonho e falou, rapaz, tu devolve a mulher para o marido, porque essa mulher está casada. E se tu não devolver ela amanhã cedo para o marido dela, a minha mão será contra você. E o teu reino será destruído. O Abimeleque acordou perturbado, pegou a Sara e foi correndo na tenda de Abraão e disse, rapaz, o que é isso? Tu está querendo me botar contra Deus? Ele me apareceu em sonho. Abimeleque não conhecia o Deus de Abraão, ficou assustado porque as pessoas não conhecem o nosso Deus e quando começa a ver os feitos e maravilhas que ele realiza, ficam assustados por verem a glória de Deus na nossa vida. Sabe o que Abimeleque fez, irmão Abraão? Deu mais presente para ele, mais gado, mais ovelha, mais dinheiro, mais prata. Sabe o que aconteceu? O Abraão ficou mais rico ainda. O candaravachere-meneguerevachaya. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque o povo de Deus é um povo poderoso. Nós temos o poder de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? A Bíblia está cheia de exemplos, assim poderíamos contar dezenas desses exemplos. Temos o exemplo, por exemplo, de Jacó, que começa a sua história no capítulo 27 e termina no capítulo 36 do livro de Gênesis. A bênção de Deus sobre a vida de Jacó, que lutou pela bênção da primogenitura antes de nascer. Deus o abençoou, ele conseguiu, em troca de um prato de guisado, ele venceu o seu irmão, venceu o seu pai, venceu o seu sogro, venceu os cunhados, venceu todos, lutou com o anjo. Venceu o anjo. Oh, aleluia. Saiu mancando, mas saiu abençoado. Aleluia. Mancando, mas não era mais usurpador e trapaceiro. Agora o meu nome é Israel, pai de uma grande nação, porque o Senhor encheu ele do poder de Deus para que ele fosse vitorioso. Temos a história de José, por exemplo, que foi vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos, entendeu? Foi levado às praças do Egito, oferecido como escravo. Ninguém talvez queria comprar o José, porque José era um escravo que não tinha as características de escravo, porque normalmente escravo era aqueles homens de presença rude, rústica, bravo, forte. O José meigo, alegre, sorridente, crente, irmão, cheio de Deus, aquela simplicidade toda. Quem é que iria comprar o José lá na praça de escravo? Um olha e disse, esse não serve. O outro olha, esse não serve. Aí veio o capitão da guarda de Faraó, Potifar, quando olhou, o Espírito Santo falou no coração dele, compra que esse aí é bom. Aleluia, porque tudo é o poder de Deus na nossa vida, irmão. Tudo é o poder de Deus na nossa vida. Quanto é? É tanto. Comprou José, levou para casa. Onde José botava a mão, Deus abençoava, porque o Senhor havia enchido José de poder para ele vencer os problemas. A mulher do capitão acabou caluniando José, ele foi para a cadeia, mas não adiantou, porque lá na cadeia, ele entrou no caixa, daqui uns dias ele era o chefe lá no caixa, um preso líder, já tinha até empregado, porque o padeiro mor e o copeiro mor de Faraó viraram servente do José. Aí chegou, o José não trabalhava mais, já tinha 2 empregados lá, não demorou muito, ele saiu da cadeia para ser a segunda pessoa de Faraó, o homem mais poderoso na terra do Egito, porque ele estava cheio do poder de Deus para ser vencedor. Deus nos dá o seu poder. Ainda que o mundo se levante, a igreja caminha de cabeça erguida. Aleluia, aleluia. Em Êxodo, nos primeiros capítulos, a partir do capítulo 1, nós temos a história de Moisés, que nasceu numa época de grande dificuldade, onde Faraó estava matando todas as crianças, filhos dos hebreus no Egito, de sexo masculino, e no entanto Deus mandou Moisés naquela hora de dificuldade, os pais protegeram, a sua mãe depois de alguns meses, de 3 meses, colocou num barco, botou no Nilo, talvez esperando que alguma coisa acontecesse com ele, quem sabe a sua morte instantânea por uma fera, por um animal aquático, mas a mão de Deus estava sobre Moisés, a filha de
Faraó acabou resgatando da água, gostou porque ele era bonito, criou Moisés, patrocinou todos os estudos de Moisés, transformou num grande intelectual, participou do governo, da justiça, era um homem importante na terra do Egito, e por causa do poder de Deus que estava na vida dele, ele renunciou à posição de rei do Egito, de ser Faraó, o rei de uma das maiores dinastias da história da humanidade, mas o poder de Deus estava na vida dele. Ele teve que fugir para Midian, Deus guardou ele em Midian. Ele trabalhou ao longo de 40 anos com o sogro, e um dia, quando ele pensava que tudo estava perdido, que tudo havia terminado, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele no meio de uma sarça. Aleluia! E o Moisés foi até aquela sarça, e ele viu que no meio do fogo que estava na sarça, havia o anjo do Senhor que estava lá, e disse: Moisés, tira as sandálias do pé, porque o lugar em que estás pisado é terra santa. Ele se inclinou diante da presença de Deus, e Deus disse para ele: eu sou o que sou, o Deus de Israel. Eu desci para livrar o meu povo, e o homem que eu vou usar é você. O Moisés falou: quando eu era Moisés, um homem influente, que falava uma língua fluente, outros idiomas, era um grande intelectual, eu não consegui libertar Israel. Agora, depois de 40 anos aqui nesse deserto, pastoreando as ovelhas do meu sogro, porque 40 anos com um pastor de ovelha, em contato com a natureza, o camarada fica meio caipira. O Moisés, irmão, já tinha esquecido tudo. Ele falou para o Senhor: Senhor, eu não sei mais nem falar. 40 anos, o camarada esquece mesmo. O Moisés já estava falando: oxente, uai, né? Nós vai. 40 anos. Ele disse: quando eu sabia falar, eu não conseguia tirar. Agora que eu não sei falar mais nada, é que eu não tiro mesmo. O Senhor falou: o que é que tu tem na mão? Uma vara de corrigir minhas ovelhas. Lance a vara. Ele lançou a vara no chão, a vara virou cobra. Pega a cobra. Ele quis correr. Pega! Ele pegou a cobra, virou vara. Aleluia. Mete a tua mão no seio, ele colocou. Agora tira, estava leprosa. Coloca de novo, colocou. Agora tira, estava curada. Aí o Senhor falou para ele: agora é na base do poder, Moisés. Agora não é na base da cultura intelectual, não. Agora é na base do poder. Vá, e você vai tirar Israel de lá, porque eu sou o que sou. Aleluia! Eu vos darei poder. Eu não consegui vencer até hoje. Eu já estudei, eu já tentei, não deu. Deixa Deus te encher de poder. Deixa! Lismer for the Negashevia. Aleluia! Capítulo 6 do livro de Juízes. Uma história interessantíssima. Aleluia. Um rapazinho chamado Gideão, da tribo de Manassés, estava malhando trigo no lagar, humilhado. Sabe por quê, irmão? Porque os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram e formaram um grande exército para humilhar o povo de Israel. O povo que tinha poder. O povo que tinha poder. Irmão, a história diz que quando eles plantavam, esse povo invadia as terras plantadas e com seus animais e acabavam com todo o trigo, com toda a cevada do povo de Israel. E o que sobrava quando estava chegando perto da colheita, eles invadiam e colhiam e deixavam o povo de Israel perecendo de fome. Todo mundo morrendo de fome. E o Gideão plantou uma lavoura de trigo e disse: o meu trigo eles não vão roubar. Gideão, varão valente, o Senhor é contigo. Ele olhou para o anjo, não sei se olhou, se não olhou, ele falou: se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa miséria aqui, malhando trigo aqui no lagar? Se o Senhor é comigo, cadê a maravilha que ele fez no Egito? Abriu o mar vermelho, fez chover pão do céu, tirou água da rocha. Cadê essas maravilhas que nossos pais nos contaram? E agora nós estamos aqui humilhados por causa desses incrédulos, desses endemoniados. Olha, eu estou malhando trigo, cadê o Senhor? O anjo olhou para ele e falou: vai nessa tua força. Como quem diz, é desse jeito que Deus está querendo um homem. Homem inconformado. Sabe qual é o problema de muita pessoa, irmão? Acomodado. Tá bom demais. Em tudo dá graça. Então dá graça. Está sofrendo, está dando graça. É claro que você tem que dar graça, mas reclamar. É como eu sempre digo, não lá fora. Reclamar para Jesus. Para Jesus. Para Jesus. Senhor, olha, a situação está grave. O Senhor precisa me abençoar. Eu acho que eu já contei para vocês que eu vim de uma família pobre do interior do Paraná. Pobre que fazia dó. A gente só tinha mandioca, macaxeira e aipim para comer. E o meu pai todo dia orava e dizia: Senhor, abençoe e multiplique. E aí não faltava mandioca lá em casa a hora nenhuma. Até um dia que eu me aborreci e falei: não oro mais para essa mandioca. Chega!
Aleluia. Meu pai falou para mim desse jeito, em tudo dá graça. Eu falei, tudo bem, eu até dou graça, mas que eu quero carne, quero feijão, quero arroz, chega de mandioca, chega. Entendeu? Então as pessoas se acomodam. Não se acomodem não, irmão. Deus está querendo te dar vitória. Deus está querendo te abençoar. É pecado você sair por aí murmurando, reclamando, mas você vir aqui dobrar o joelho e reclamar para Deus, não é pecado não. Agora, se tu vier reclamar para mim, é pecado, porque eu não sou teu patrão, você tem que reclamar para Jesus. Aleluia! Eu sempre conto algumas experiências que aconteceu na minha vida, no começo do meu ministério, que é interessante. Uma certa feita, eu estava começando a pregar, aquelas dificuldades todas, quase não tinha agenda. Aí um dia me apareceu um convite para pregar no sul do Pará. E o pastor falou, estou te mandando as passagens aéreas para você vir de avião, que nós estamos numa grande festa aqui, queremos que você venha pregar. Mas o meu maior problema é que eu não tinha um sapato bom para calçar. Eu tinha ganhado um sapato vermelhão, feio, mas como era ganhado mesmo, eu não podia rejeitar. Então, eu só tinha aquele sapatão feio, vermelho, que não dava com as minhas roupas, com nenhuma. E aí o pessoal me disseram, eu não acredito que tu vai viajar de avião com esse sapatão vermelho. E para piorar, irmão, o sapato estava furado embaixo. E naquela época, quem viajava de avião era só gente importante. Porque hoje não tem mais esse negócio não, né? Hoje todo mundo viaja, tem gente de chinelo, de bermuda. Mas naquele tempo, você entrar no avião, era só gente de paletó e gravata, as mulheres todas bem vestidas, bolsas, tudo aquele negócio, né? Era aquele negócio. E eu disse, pois eu vou é aqueles sapatos vermelhos mesmo furados em nome de Jesus e não quero nem saber. Mas é feio, eu disse, feio. Você não vai ficar com vergonha? Eu falei, é vergonha para Jesus, porque eu trabalho para ele e não tenho um sapato. Irmão, eu entrei no avião e falei, eu vou desafiar o Senhor nessa viagem. Sentei no corredor, botei o sapato vermelho furado em cima, assim, pro alto, assim. E sabe o que eu estava pensando quando eu coloquei o sapato lá? Eu falei, se alguém perguntar para mim, para quem que eu trabalho, eu quero falar para Jesus, ele que é meu patrão. Tá vendo, senhor? Eu quero que todo mundo saiba que eu trabalho para o senhor e não tem um sapato bom para calçar. Irmão, eu ganhei 6 pares de sapato naquela viagem. Jesus falou, seu miserável, eu vou te abençoar porque eu sou o dono da prata, o dono do ouro. Eu sou o dono de tudo! Xaravacandereva xerebenegerebia. Aleluia! Gideão estava malhando trigo inconformado. Disse, o senhor é comigo, cadê as bênçãos? O anjo falou, Gideão, vai nessa tua força, do jeito que você é. Não tem que mudar nada, é assim que nós estamos querendo gente. Gente inconformado. E livrará Israel. Aí ele tremeu. Livrar Israel? A promessa era muito grande. Eu não tenho condição. A minha família é pobre. Eu sou o mais pobre da minha família e da tribo de Manassés, uma tribo pequena. Como é que eu vou livrar Israel? E aí o Senhor disse, eu serei contigo. Em outras palavras, eu te darei condições, eu te darei poder, eu te abençoarei. Irmão, sob a promessa de Deus, nós vamos longe, ninguém nos detém, ninguém nos para, ninguém consegue nos parar. Aleluia. E sabe o que o Gideão fez? Bom, se o Senhor se é assim, então, olha como Deus é bom, irmão. É o que eu disse, Deus é amigo, Deus é maravilhoso. O Gideão era aquele tipo de camarada teimoso mesmo, que não era qualquer conversa que levava ele, não. Tá bom, a proposta é boa, livrar Israel, eu vou ficar famoso. Mas eu preciso saber se o Senhor é Deus mesmo. Se o Senhor é Deus mesmo, se eu fico aqui até eu ir em casa e voltar. Olha a proposta dele. E Deus é tão bom que falou, tá bom, pode ir que eu espero. Aleluia. É, irmão, tem gente que vê um Deus, um soberano ruim, sentado num trono grandão assim, sabe? Com um cajado na mão, dando cacetada em todo mundo, pancada pra lá, quebrando o braço de um, botando o outro na cadeira de roda, aleijando o outro, entendeu? Uma orquestra de serafim cantando, a gente sofrendo aqui embaixo, ele achando graça lá em cima. Deus não é masoquista, irmão. Deus é um Deus maravilhoso. Quando você sofre, ele também sofre. Quando você chora, ele também chora. Quando você está triste, ele vai lá te consolar, te dar força, te levantar. O cantarava xerebereguerebia. Telemaraia. Aleluia. Se o Senhor é Deus mesmo, fique aí até que eu volte. E Deus ficou lá esperando o anjo de Deus. Ele foi em casa, matou um cabrito, não foi muito rápido até matar um cabrito, preparar, limpar todinho, pegou farinha, amassou, fez pães asmos. Torrou. E aí veio com aquilo lá.
E disse para o anjo, eu trouxe aquele presente para o senhor. Se o senhor é o Deus mesmo que está me chamando para fazer esse negócio, tá aquele presente. O anjo falou, coloca em cima daquela rocha. Havia ali muitas rochas, mas o anjo especificou, daquela rocha. Ele foi lá e colocou em cima da rocha, o anjo pegou a ponta do cajado e tocou aquela carne. Na hora que tocou, a Bíblia diz, saiu fogo da rocha. E o anjo desapareceu na fumaça. Sabe por quê? A rocha era Cristo. Aleluia. Aí saiu fogo da rocha. Ah, quando o Gideão viu fogo, ele falou, agora eu vou. Irmão, quando o fogo de Deus queima a nossa vida, nós nos colocamos à disposição de Deus. A gente vai. Aquele irmãozinho desanimado, cansado, eu não posso, não consigo, não dá, eu sou fraco, eu não aguento. É só botar fogo nele, irmão. Fogo, poder de Deus. Aleluia! Oh, glória! Irmão, porque ninguém aguenta diante do fogo. E não tem negócio, não, eu sou assim devagar, sabe que eu já tô velho. Não tem negócio de velho, não, eu vou botar velho como fogo. Pega um irmão aí com 90 anos aí, pega o crente mais velho que tiver aqui nessa região, nessa igreja, velhinho, que anda assim, ó, e encosta um fogo nele pra tu ver se ele não pula. O camarada tá dormindo, irmão, bota um fogo nele pra tu ver se ele não salta na hora. Esse negócio é falta de fogo, irmão. Aleluia. O Gideão tava com aquela dificuldade toda, quando ele viu sair fogo da rocha, ele falou, opa! Ele se animou, irmão, saiu tocando buzina e fazendo uma convocação. Irmão, reuniu 32 homens, 32 mil homens. Olha, o rapaz que não tinha nada, era pobre, de uma pequena tribo, de uma família pobre, 32 mil homens. Agora ele ficou valente, ele disse, agora eu vou atropelar todos esses midianitas que passaram da minha frente. O Senhor falou, olha, Gideão, é homem demais. Manda os covardes voltar para casa. O Gideão gritou, covardes e tímidos vão para casa! Um grito só, voltou 22 mil. 22. O Gideão deve ter ficado assustado, irmão. Ele falou, meu Deus, acabou. Tem gente indo embora e vai embora. Ele disse, você vai embora? Eu vou. Irmão, quanto sobrou? 10 mil. Senhor, só tem 10 mil. Os midianitas são como gafanhotos espalhados no vale. Os camelos dos midianitas é como a areia do mar. Eu só tenho 10 mil. O Senhor falou, é muita gente. Desce lá na beira do rio e manda esse povo beber água. O que se ajoelhar e deitar sobre a água, você põe de lado. Agora, aquele que trazer água na mão e lamber como faz os cães, tu coloca do outro lado. Os cães. Irmão, 9.700 deitaram e só 300 lambeu a água como os cães. O Gideão deve ter ficado contente. Bom, pelo menos sobrou 9.700. O Senhor falou, não, eu quero os 300, não é 9.700. Aleluia! Um outro segredo para nós vencermos é que antes de multiplicar tem que dividir, irmão. A gente só quer multiplicar. Multiplica, Senhor! Multiplica! Mas antes de multiplicar, divide. Quando Jesus multiplicou os pães, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Repartiu. Deixa Deus repartir, dividir a tua vida, irmão. E tu vai ver se ele não vai multiplicar depois. Deixa ele dividir, repartir. E depois ele multiplica. Aleluia! Divida a tua bênção com o teu irmão e Deus vai multiplicar! Irmão, quando o Gideão viu 300 homens, aí ele temeu. Que todo mundo tem medo, viu, irmão? É por isso que eu disse que Deus nos abençoa, porque Ele é bom. Não adianta, pode ser o crente mais cheio do Espírito Santo, valente, que ele treme. Ele treme e tem medo. O medo é próprio da natureza do homem. O Gideão temeu. Olha, uma multidão de gente, eu com 300 homens, Deus deve... Peraí, Senhor, que negócio é esse? Será que eu não estou ficando louco, não? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não perdi o juízo? Eu vou fazer um teste. Senhor, eu vou colocar esse velo aqui. Amanhã de manhã, se tiver água nesse velo e toda a relva estiver seca, é porque é o Senhor mesmo. Então eu já sei que eu posso brigar, que eu vou vencer. A vitória é nossa. Ele chegou no outro dia lá, a relva seca, o velo cheio de água, ele apertou, saiu uma taça d'água. Aí o Senhor falou, e agora? Ele falou, Senhor, o Senhor não se ira comigo não. Vamos inverter o negócio. Amanhã eu quero o velo seco e água na relva.
Aleluia. No dia ele chegou lá, o velo estava seco, tinha água na relva. Olha como Deus é bom. Deus queria mostrar para ele, Gideão, mesmo que você esteja vazio, sem nada, não é você, sou eu que vou abençoar. É eu que vou fazer o milagre. É eu que vou dar a vitória. Ei, carava xerebi andarava xarabaraia. Aleluia. Mas o Gideão ainda continuava com medo, irmão. Olha, Deus provou para ele por A e mais B que Deus estava no negócio e ele com medo. Mas olha como o nosso Deus é bom. Sabe o que Deus fez, irmão? Apareceu para o Gideão em sonho de Gideão, você está com medo? Olha, irmão, que Deus é bom. Deus sabe que a gente tem medo, irmão. Um dia eu recebi um pastor na minha igreja, bem jovem, falou, o senhor está vendo assim, pastor, eu sou jovem assim, mas eu não tenho medo de nada, eu nunca perdi uma batalha. Eu falei, pois então não serve, irmão. O bom obreiro é aquele que avança, mas recua. É aquele que tem medo, porque quem não tem medo faz besteira. Entendeu? Tem muita gente que diz, o Elias se acovardou e correu de uma mulher. Ele não se acovardou coisa nenhuma, ele fez, foi bem de correr. Se ele não tivesse corrido, a gente não estava pregando que ele era o profeta do fogo. Estava pregando ele o profeta caído. Entendeu? Então tem hora que você tem que encarar, mas tem hora que você tem que correr. E Deus sabe disso. O Gideão com medo do Senhor falou, Gideão, eu sei que você está com medo. Faz o seguinte, Gideão, desce ao arraial dos midianitas e lá você vai ver uma história que vai te animar, vai empolgar você, vai aumentar a tua fé. E o Gideão, com medo do Senhor, falou, mas se você tem medo de descer sozinho, leva o teu moço com você, ou por você pode levar ele. Irmão, veja a bondade de Deus. Deus sabe que ainda que você seja cheio do Espírito Santo, falando em língua estranha 24 horas, você tem medo ainda, sabe? Eu vou passar naquela rua escura ali, Deus está comigo, não tem medo. Mas se o irmão José for comigo, eu fico muito mais corajoso. Entendeu? Não adianta. Tem fulano. A presença de Deus é real, mas a gente quer contar com um companheiro do lado da gente. E Deus que nos formou e nos criou, Ele sabe disso, irmão. Ele te conhece muito bem. Não adianta querer enganá-lo. É melhor contar logo para Ele todos os problemas. O Gideão falou, eu estou com medo mesmo, Senhor. Pois então pega o purá e vai lá. Ele pegou o purá e desceu até o arraial, chegou na entrada do arraial. Ele viu que 2 midianitas acabaram de acordar aquela hora. E um contava para o outro, rapaz, eu tive um sonho agora interessante. Olha, eu vi um pãozinho de cevada torrado, entendeu? Deu no arraial dos midianitas, acertou a casa do comandante dos midianitas, a tenda, acabou com a tenda, mas fez uma destruição no meio desses midianitas. Aí o outro falou, eu já sei esse sonho teu. Isso aí não é, sabe quem é esse sonho teu aí? É o Gideão. É ele que vai acabar com os midianitas. O Gideão ouviu e falou, pronto, olha, o incrédulo está contando um testemunho desse, a fé dele cresceu, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Às vezes você ouve um testemunho, irmão, e a tua fé aumenta, e Deus te abençoa através daquele testemunho. O Gideão se animou, chamou o exército, vamos para a guerra, 300 homens, cadê as armas, Gideão? O Gideão me aparece com 300 trombetas e 300 vasos. Ué, Gideão, para onde nós estamos indo? Para a festa? Não, para a guerra. Aleluia. Eu disse ontem para vocês que esse negócio de fé é um tipo de loucura misturado com bom senso. Aonde o camarada vai para uma guerra, levando trombeta, buzina para tocar, entendeu? E um vaso com uma tocha de fogo dentro. Isso não existe, irmão. O Senhor falou, pois essa é as armas. Lá vai o Gideão, atravessando a cidade com 300 homens para brigar contra milhares e milhares, e ainda com uma trombeta e cada um com um vasinho. Se o homem perdeu o juízo, ficou louco. Mas era coisa de Deus na vida do Gideão. Ele levou o povo para o meio do arraial, colocou os 300 na ordem. E disse o seguinte, à meia-noite não precisa ninguém brigar não. É só a hora que der meia-noite, todo mundo quebra o vaso. O segredo é quebrar o vaso, irmão. Tem gente que fala, Senhor, manda fogo do céu, manda. Aí não vem nunca, porque o fogo de Deus na realidade está dentro de nós, irmão. Olha, é só quebrar o vaso, o fogo está dentro. Quebrar o vaso, a tocha que estava dentro apareceu. Entendeu? O fogo de Deus está dentro de você. É só quebrar o vaso, deixar o eu cair por terra. Aquela coisa que a gente pensa que é melhor, que é bom, que a gente pode fazer sozinho, e nós não podemos nada. Nós precisamos do poder de Deus. O vaso quebrou, o povo tocou a buzina, e sabe o que aconteceu? Os midianitas começaram a brigar um com o outro, e a matar um ao outro, e o povo de Gideão, irmão, só ficou tocando buzina, só adorando a Deus, e o poder de Deus destruiu todos os midianitas, porque o Senhor havia enchido eles de poder para dar-lhes a vitória. Aleluia! O caravaxerebeneguerebaxaia. Aleluia! Deixa o poder de Deus encher a tua vida. Oh, aleluia!
E assim tantas outras histórias que é só crente que acredita, é por isso que eu digo que nós somos abençoados, porque nós acreditamos em cada história, e sabe por que acreditamos? Poder de Deus. Né? Logo na frente você vê o Sansão, irmão, matando 1000 homens com uma queixada de jumento. Olha, só crente acredita numa história dessa, por isso nós somos abençoados. Aleluia. 1000 homens, o Sansão pega uma queixada de jumento, parecia uma metralhadora dessas mais modernas na mão de Sansão. Sabe por quê? Não era queixada de jumento, irmão, era o poder de Deus na vida dele. Sem contar que a Bíblia diz que o Sansão pegou 300 raposas. E olha que raposa é um animal rápido, muito veloz, mas o Sansão cheio do Espírito Santo, ele pegava todas. Cheio do Espírito Santo, ele pegou 300 raposas. Eu sempre digo, um homem cheio do Espírito Santo, o diabo não consegue, não é cercar, ele não consegue alcançar. Quando pensa que ele está aqui, ele está lá, está cheio do Espírito Santo. Quando pensa que ele está lá, ele está aqui. Ele é rápido, porque ele está cheio do poder de Deus. Eu vos darei poder! Oh, caravaxerebeneg andaravaxaia. Aleluia! Deixa Deus tocar na tua vida agora. Deixa Ele encher a tua vida do poder de Deus nessa noite. Para que nós possamos ser mais do que vencedores. Para que nós possamos continuar a nossa marcha. Oh, glória! Temos tantos exemplos de Davi, que com uma pedra matou o gigante Golias. Temos exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados numa fornalha de fogo e caíram vivos dentro do fogo. E o fogo, tudo que pode fazer foi queimar as ataduras para soltar, porque lá estava Jesus Cristo na fornalha, com ele, o quarto homem da fornalha. Daniel na cova dos leões. Aleluia! No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João no templo diante de um paralítico, não temos ouro e não temos prata, mas o que temos isso te damos. Levanta em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu vos darei poder. Erevai cheve xerebedegerebi andaravaxaia. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Ele nos coroou de glória, de poder, para que nós possamos vencer todos os tipos de males. Pedro, no capítulo 12 de Atos, amarrado com a mão no tronco, os pés no tronco, 16 soldados, o anjo entra lá e diz, Pedro, que ele se mexe pensando que estava preso, estava solto. Ué, cadê as cadeias? Pega a tua capa, Pedro, e segue-me. O Pedro disse, eu estou sonhando, eu estou tendo uma visão. Aí passa no meio de 16 soldados, os soldados tudo dormindo, e o portão da frente da cadeia abre automaticamente, e lá na rua o Pedro diz, agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da morte, e me livrou da cadeia. Eu vos darei poder. São milagres fantásticos que acontecem na nossa vida a cada dia, que as pessoas não entendem, mas é o poder de Deus na tua vida. Nós viemos nesse congresso para buscarmos poder, a certeza de que nós somos vencedores. Aleluia! 16 de Atos, né? O Silas e o Paulo cantaram e oraram e estouraram a cadeia da cidade de Filipe. Irmão, o negócio é sério para mexer com crente. Aleluia! O negócio é sério. As cadeias estouraram porque eles tinham o poder de Deus na vida deles. O João jogado na ilha de Patmos para morrer, ele vai morrer na ilha, destruído pelas feras. Capítulo 1 de Apocalipse, e ele disse, eu ouvi por detrás de mim uma voz como de muitas águas, e quando eu virei-me para ver quem é que falava comigo, eu vi que ele caminhava no meio de 7 castiçais. Aleluia, os seus olhos eram como chamas de fogo, e no seu peito havia um cinto de ouro. Aleluia! E a sua voz era como a voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol, quando na sua força resplandece. E os seus pés eram como latão, polido em fornalha de fogo. Da sua boca saiu uma espada aguda. Eu caí como morto, mas ele estendeu a mão direita para mim e disse, não temas. Eu fui morto, João, mas estou vivo. E eu tenho a chave. A chave da morte e do inferno. As chaves estão com Jesus, irmão. E ele disse, eu vos darei poder. Fique em pé agora em nome de Jesus. Ei, caravaxarabereg andaravacharavaraya.
Aleluia! Teremai, flis mai gaver shavia, chonai kar plis mil hantarebia daravashaya. Aleluia! Aleluia! Mai gar for de nevasharabaraya. Aleluias, aleluias. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida, meu irmão, meu querido irmão, minha irmã. Seja cheio do poder de Deus. Aleluia! Não desista, não pare no meio do caminho. Aleluia, não se conforme com este mundo, mas transforme a tua mente pelo poder do Espírito. Declare que você é vencedor, que nada pode te deter. Lo masteves til my neighbor, vives mini fegianta. Aleluia. Eu sinto que Deus está abençoando muitos jovens, muitos irmãos nesses dias de festa. Que a glória de Deus está aqui. Aleluia! Aleluia! Na hora que você se sentir cercado pelas dificuldades, você tem que lembrar que Jesus está com você. Aleluia! Que ainda que você esteja caído, prostrado, mas você é um vencedor. Eleva charda negareva charaveregarei. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Receba o poder de Deus nessa noite. Receba o poder de Deus nessa noite.